Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à videoaula sobre o tema Revolução Industrial e Revoluções Burguesas. Ao final de seus estudos, esperamos que você compreenda a importância da Revolução Industrial e os fatores que levaram a esse fenômeno histórico. Entenda os diferentes modos de produção doméstico, artesanal e manufatureiro e compreenda a importância das revoluções burguesas. Vamos lá? Se a Idade Média foi a idade de ouro da nobreza e a Idade Moderna foi a época do absolutismo real no poder, a Idade Contemporânea ficou marcada com o momento de a burguesia ascender ao poder e influenciar toda a sociedade da época. Observe que nem sempre uma revolução empreende de forma violenta, pois o princípio de uma revolução é a mudança, seja ela política, econômica, social ou cultural. Pode ser a revolução de apenas um, mas também de todos esses aspectos. A Revolução Industrial é um exemplo claro de revolução que não utilizou de violência para acontecer. Ela surgiu da mudança nos meios de produção, que inicialmente eram artesanais, passaram para a manufatura e, por fim, ao uso de máquinas na produção. A hipotética fábrica de alfinetes, apresentada por Adam Smith na obra A Riqueza das Nações, exemplificou a eficiência que a mudança nos meios de produção trouxe para a fabricação de produtos. No modo artesanal, o produtor perdia muito tempo entre uma etapa e outra, assim como fazia paradas para descansar. Por isso, produzia pouco e lentamente. Ao optar pela divisão de tarefas entrando na manufatura. Por fim, a introdução da máquina é fundamental, já que ela não cansa, não adoece e não vai ao banheiro, o que aumenta ainda mais a produtividade das indústrias. A Revolução Industrial iniciou na Inglaterra do século XVIII e só foi possível porque a burguesia conseguiu o controle do parlamento inglês com as revoluções do século XVII. Essas reformas, como a Revolução Puritana, ocorrida entre 1642 e 1649, e a Revolução Gloriosa, em 1688, não só fizeram a burguesia se fortalecer na Inglaterra e proceder à Revolução Industrial, mas também foram exemplos para todos os burgueses europeus, mostrando que eles teriam condições de chegar ao poder e que os antigos regimes estavam ultrapassados. O modo do parlamentarismo, e até hoje seguido por diversas monarquias parlamentares, como a Bélgica e a Holanda, ainda existem os reis e rainhas, mas quem governa na prática é o primeiro-ministro. Outros elementos não políticos também influenciaram as mudanças propostas pela burguesia. No século XVII, a Europa viu surgir o iluminismo e cada vez mais filósofos e letrados deixavam de apoiar o regime e contestavam a legitimidade do poder do monarca e sua tirania. Nesse sentido, na segunda metade daquele século, dois eventos iluministas se tornaram simbólicos: a independência das 13 colônias ocorridas nos Estados Unidos e a Revolução Francesa. No exemplo americano, os colonos passaram a contestar o domínio inglês e, após longo conflito, conseguiram sua independência. O fato também originou a Constituição Americana, exemplo para a constituição de várias nações, principalmente pela divisão de poderes e pelo direito às liberdades individuais de expressão, política, econômica e física. Já a Revolução Francesa foi o ápice do iluminismo na Europa. O movimento ganhou grande repercussão após a morte do rei Luís XV. A Revolução Francesa originou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que se tornou um importante documento por considerar que todos os cidadãos são iguais em seus direitos e liberdades individuais, o que mais tarde influenciou a formulação da Carta de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU.
Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro e conseguido identificar a importância da Revolução Industrial e das chamadas revoluções burguesas na formação da sociedade contemporânea, assim como as contribuições dos direitos adquiridos para o nosso conceito de cidadania baseado em direitos e deveres. Obrigada pela sua companhia e até breve!